Dia 20. Somos escolhidos para ter comunhão, sendo pacientes uns com os outros. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios 4:2. Quanto mais compreendemos, mais pacientes nos tornamos. Quando enxergamos a dor que está por trás da raiva ou a razão por trás de determinado comportamento, conseguimos ser mais tolerantes com as faltas uns dos outros. A capacidade de ser compreensivo é sinal de paciência. Provérbios 14:29. A Bíblia ensina que a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios 19:11. Ao enfrentarmos um desafio à nossa paciência, devemos lembrar de que Deus nunca nos pedirá para sermos mais pacientes do que conseguiríamos. O apóstolo Paulo usa sua própria vida como exemplo quando diz: para que em mim Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. 1 Timóteo 1,16. Ao conectarmos nossa paciência à de Cristo, conseguimos ceder mais espaço aos outros, concordamos melhor com a sabedoria que diz que o amor é paciente, 1 Coríntios 13:4, e que a impaciência não é amor. Precisamos ser pacientes uns com os outros, porque Deus criou cada um com capacidades distintas, designando-nos para uma diferente missão na vida. Todos temos histórias diferentes e estamos em estágios diferentes em nossa caminhada espiritual com Jesus. Praticar a paciência eleva suas perspectivas, ajuda-o a ver nossa diversidade como ponto forte e não como sinal de fraqueza. O apóstolo Paulo escreveu: aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Romanos 14:1. Trabalhem para desenvolver paciência o tempo todo. Qualquer um pode ser paciente quando é conveniente, entretanto, é muito mais difícil ter paciência quando resta pouco tempo para fazer tudo o que é preciso ou quando se comete o mesmo erro pela terceira vez na mesma semana. Ser paciente tem um preço. Temos de abrir mão de nossos compromissos e direitos a fim de receber os outros de braços abertos. Uma das atitudes mais práticas na conquista da verdadeira paciência é aprender a ouvir. Isso significa mais do que somente escutar alguém. Trata-se de ouvir cuidadosa e completamente. A Bíblia diz: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18:13. Está bem claro. Quer dizer que não deveríamos concluir nada sobre o que alguém fez ou sobre o que ouvimos antes de saber a história toda. Deus nos criou com 2 ouvidos e uma só boca, talvez para nos dizer que devemos ouvir 2 vezes mais do que falar. Faça a si mesmo estas perguntas: o que me deixa impaciente? O que minha impaciência demonstra a respeito de minhas prioridades? Como posso compreender melhor as pessoas que me deixam impaciente? Tenho investido tempo para ouvir a história toda? Em que áreas as pessoas têm de ser pacientes comigo? Tenho demonstrado graça aos outros da maneira que gostaria de recebê-la? Lemos em 1 Coríntios 13:4. O amor é paciente, o amor é bondoso. Isso quer dizer que ele suporta muitas coisas durante muito tempo. Da próxima vez que sua paciência atingir o limite, lembre-se quão paciente e compreensivo Cristo tem sido com você. Para pensar, quanto mais compreendemos, mais pacientes nos tornamos. Versículo para memorizar: sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios 4:2. Questão para considerar: o que você pode fazer para tornar-se mais paciente com aqueles que estão à sua volta?